A recomendação aqui é nem de brincadeira. Nós não mexemos com isso nem de brincadeira. As brincadeiras envolvem as piadas que contamos ou aquelas que nós permitimos que outros contem na nossa presença. Esses gracejos e conversas tolas e proceder inconveniente com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente compartilha, com aquilo que a gente acha graça e com aquilo que... Como que pode alguém se sentir à vontade para me mandar algumas coisas? Como que pode alguém se sentir à vontade para contar algumas coisas na minha presença? Que tipo de recado eu estou dando? A recomendação é clara, nem sequer menção de imoralidade sexual. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Mas eu só estava brincando. Amigo, segundo a orientação bíblica, a gente não brinca com essas coisas. A gente não flerta com essas coisas. Olha o capítulo anterior, o 4. Pela incidência dessas recomendações, eu fico imaginando que esse problema tem se arrastado ao longo de todas as gerações. E aí eu fico pensando, se Paulo gastou tanto tempo com isso, como eu posso, como pastor de uma igreja, ignorar esse problema e fingir que ele não existe? Capítulo 4, a partir do verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, diz Paulo, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, eles não conseguem ver, estão cegos, sua mente está entorpecida e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, olha a expressão que o apóstolo usa, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, estão atrevidos nessas práticas. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo está aqui dizendo que isso é comum entre eles. A razão é porque o seu entendimento está obscurecido, é porque o Evangelho não lhes ilumina mais a alma, a mente. Mas isso não é a nossa realidade, essa não é a realidade da igreja, não deveria ser assim na igreja. Porque temos a verdade, porque cremos no Evangelho, não foi assim que fomos ensinados. Paulo faz um contraste. Agora, ele diz e expressa o que está acontecendo no mundo e agora está fazendo um apelo à igreja. Não é assim que a gente vive. Se Paulo está dizendo isso, é porque de alguma maneira, mesmo professando a verdade e tendo aceitado ela, o Evangelho em Cristo, alguns ainda insistem em viver os velhos hábitos. Eu me pergunto, meu irmão, nessa questão de sua vida, como que está essa questão de sua vida? Porque a exortação aqui é clara. Paulo faz um apelo. Ele diz, eu lhes digo e no Senhor insisto. Há algo ocorrendo na igreja. Há algo que ocorria na igreja. Eu me pergunto, há algo que está ocorrendo na igreja? Agora, quando Isaías percebeu onde ele estava, ele diz, eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu irmão, poderia alguém aqui, escondendo uma vida impura, ainda se atrever a dizer aqui as coisas, como que a igreja deve fazer? Estaria alguém com uma vida manchada, uma vida dupla, uma vida impura, imoral, ainda se arriscando a dar palpites nas coisas da igreja? Eu fico pensando comigo. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente dá a nossa opinião, porque a gente pode estar profanando o templo
com uma vida impura e imoral, que não está sendo guiada pelo Espírito, mas como a gente está muito acostumado a dar pitaco em tudo, às vezes a gente traz para o seio da igreja algumas opiniões que estão manchadas com imoralidade e impureza. Nós deveríamos tomar muito cuidado quando a gente dá opinião de como as coisas devem acontecer na igreja. Tem muita gente cheia de si. A gente tem que tomar cuidado para não contaminar os átrios do templo. Quando Isaías percebeu o que ele viu ali, ele dizia: eu vou morrer. Será, meu irmão, que a gente não tem medo de morrer? Eu tive cuidado essa semana. Eu não quero ignorar o que está acontecendo. Então eu queria que você percebesse aqui algumas informações. Esse negócio aqui, não, isso não tem nada a ver com a igreja, não. 37, essa é a fonte, você pode encontrar, a fonte é do Treasures. É uma instituição que busca resgatar pessoas do tráfico sexual com pesquisa. Eles levantaram os seguintes dados: são 37% do conteúdo da internet é pornográfico. 37% do conteúdo da web é pornográfico. De cada 3 coisas que tem, uma tem que ver com imoralidade sexual. Tem movimentado 100 bilhões de reais no ano. Em torno de 30 bilhões de dólares. São 10 mil reais por segundo. São cerca de 3 mil reais por segundo o que essa indústria movimenta. É a segunda maior fonte de renda do crime organizado. Sim, crime organizado. 94% desse conteúdo tem que ver com mulheres. E 90% das que responderam à pesquisa reconheceram que foram abusadas na infância. 1,4 milhões de escravas sexuais. Muito do conteúdo que é promovido na internet, que facilmente se acessa, são resultado de escravidão sexual, de mulheres que são forçadas a fazer o que fazem diante das câmeras para alimentar um comércio horroroso, para alimentar a imoralidade de um mundo que está decadente do ponto de vista moral cada vez mais. Mas o que me assusta ainda mais é que uma outra pesquisa por uma ONG britânica, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, em 2015 eles entrevistaram 700 adolescentes, 10% deles entre 12 e 13 anos admitem o vício em pornografia. 12% deles disseram já ter participado de uma filmagem sexualmente explícita. E aí você tem os nomezinhos que eles dão para isso daí. O compartilhamento instantâneo e temporário de imagens, de fotos, de vídeos. 20% desses adolescentes, de 12 a 13 anos, quando questionado, diz que acham que a pornografia é uma coisa natural e faz parte do cotidiano. Paulo não tinha internet, mas tinha esse tipo de problema. Eu fico me perguntando se eu não tenho esse tipo de problema hoje. Uma das meninas entrevistadas por essa ONG, ela disse que o seu namorado, ambos com 12 anos, ele a assediou, ele viciado em pornografia, e ela se sujeitou aos caprichos dele e depois deu um testemunho. Eu me senti suja, confusa, chocada. E ela diz, dando seu testemunho: a pornografia não é só um vídeo de 10 minutos, diz ela, tem muitas consequências ruins. Um outro menino, viciado em pornografia, achou que isso não o afetava, até que ele, na escola, e pasme você, na igreja, começou a olhar as suas colegas meninas de um jeito diferente. Ele disse: opa, alguma coisa me afetou. Dr. Jeffrey, da Universidade de Princeton, escreveu, falando a um comitê do Senado americano, descreveu a pornografia nos seguintes termos: é como se nós tivéssemos uma nova heroína. É como se nós tivéssemos criado um tipo de heroína 100 vezes mais poderosa, que pode ser utilizada na intimidade da própria casa e se injeta diretamente no cérebro através dos olhos. A razão de muitos se verem presos a esse tipo de vício, tipo de má prática, é por conta do que acontece no nosso cérebro, a indução do prazer. A pornografia inunda o cérebro com uma substância chamada dopamina.
E o cérebro que fica sobrecarregado com esse tipo de influência e de estímulo, tenta se proteger, porque a quantidade de dopamina que é liberada pelo sistema nervoso é tão alta que o cérebro tenta se proteger com essa quantidade de dopamina, porque a pornografia libera uma grande quantidade de dopamina, é a sensação do prazer, é do sentir-se bem. E aí, o que o cérebro faz para tentar bloquear essa quantidade? Ele vai liberar alguns receptores químicos, que vão assumir a função de inibidores. Então, quando você tem menos receptores, o cérebro percebe que tem pouca dopamina, porque esses inibidores, eles trataram disso, de bloquear essa quantidade. Então, para você ter o mesmo estímulo que você teve no começo, depois que o cérebro começou a se defender, você tem que se expor a um tipo, a mais frequência e a um outro tipo de pornografia, ainda um pouco mais intensa, porque aquela utilizada no começo já não surte mais o efeito, porque o cérebro se protegeu com o inibidor. Aí você precisa de mais, com mais frequência ou mais agressiva, para você ter a mesma sensação de prazer. Esse é aí que se forma o círculo vicioso. É o mesmo processo das drogas, da cocaína, da heroína e todas essas inas que você pode imaginar. Pois bem, a pornografia libera uma substância natural, criada por Deus, para nos dar prazer, mas utilizada com dosagens equivocadas e de um jeito que a Bíblia classifica como imoral. Pois bem, tem gente que acha que isso ainda não é um problema, ou finge que isso não é um problema. Mas a Bíblia diz que as pedras um dia vão falar. Eu queria chamar uma pedra para falar aqui para vocês. Eu vou pedir a ajuda da Fabiane lá em cima. Existe o testemunho de alguém. Alguns, quem sabe, já devem ter até entrado em contato com esse testemunho. Ele foi veiculado na conta pessoal de um ator hollywoodiano chamado Terry Crews. E ele dá o testemunho dele em relação a isso aqui. Não é um membro da igreja, da nossa igreja, mas é alguém que admitiu que tinha um problema. Eu queria que você prestasse atenção nisso agora, por gentileza. Hey, what's up, Facebook family? How you doing? It's me, Terry Crews again. I just want to address some things real quick, man. The subject is dirty little secret. And, for years, my dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. Now, most of you who are on Facebook are using the internet. And it's kind of crazy because this thing has become a problem. I think it's a worldwide problem. But pornography, it really, really messed up my life in a lot of ways. And, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. I didn't tell anybody. It was a thing that, it was my secret, nobody knew. And that allowed it to grow. And it got bad. And when I say bad, some people deny, they say, hey man, you can't really be addicted to pornography. There's no way. But I'm going to tell you something. If day turns into night, and you are still watching, you probably got a problem. And that was me. It affected everything. I didn't tell my wife, didn't tell my friends, nobody knew. But the internet allowed that little secret to just stay and grow. And it was something that, my wife was literally like, I don't know you anymore. I'm out of here. And that changed me. I had to change because I realized, this thing is a major, major problem. I literally had to go to rehab for it. And the thing what I found is that by not telling people, it becomes more powerful. But when you tell, and when you put it out there in the open, just like I'm doing right now, to the whole world, it loses its power. And everybody wants you to keep this little secret. Don't tell anybody. Don't whisper in this and this. I'm telling. And I'm putting it out there. Let me tell you something. I've been free of this thing probably going on 6-7 years now. Thank goodness. But now it's become my battle to help other people who are going through the same thing. Now I know, again, you're on the internet. If you don't have this problem, it's okay. A lot of people don't. But there are a lot of people who can't stop. And I'm here to help you. You can talk to me. Now, some of you may not agree. Please tell me what you think. But my issue was, and is, with pornography,
is that it changes the way you think about people. People become objects. People become, body parts. They become things to be used rather than people to be loved. And it really, you start to change the way you see people. And you start to use people. You start to feel like, you're the man and they're just, whatever. And I had to change my thinking. I had to change what I believed. And once I knew, and once I was aware of what it was doing to me, it changed me. And I knew, I said, I got to stop this. And I'm going to tell you this. My wife was like, I'm out. And you know what? I did not get help so that I could get my wife back. I just want to tell you that. I got help because I needed it. My wife could have decided I'm gone and that would have been it. And you know what? Ain't nothing I could have done about it because that was her choice. But she did decide to stay with me because she knew I was repentant. She knew I was going to get help, and she knew I was sorry. Let me tell you something, not enough to just ask forgiveness. It's always, always necessary to make amends, to fix the problem, to do whatever you can to fix the problem. So, if you are going through some things like this, or if you're not, if you agree, if you don't agree, I'm keeping it real, y'all. I'm keeping it real. Hey, it's your boy Terry Crews. I'm not playing. It's intensity level Terry Crews. We going all the way. 2016. You know what I mean? We don't battle people. You battle mindsets. A gente já teve o que a gente precisava disso. Você sabe que às vezes eu fico pensando que um testemunho desse pode ser até mais poderoso do que um verso bíblico, né? Porque às vezes a Bíblia já não tem mais surtido o efeito que deveria surtir na mente de alguns de nós. E a razão, nós não fomos deixados às cegas quanto a isso. Eu queria que você observasse que a velhinha, há mais de 100 anos atrás, falou alguma coisa sobre isso, quando nem havia a internet e a disponibilidade desse conteúdo em larga escala como nós temos hoje. Primeiro, ela faz uma associação entre a imoralidade sexual pela masturbação com a ociosidade. Perceba, a ociosidade, quando você não tem o que fazer, quando você não tem nada de útil, quando você não faz nada de útil, leva à condescendência com os hábitos corruptos. A laboriosidade, você se ocupar com alguma coisa que presta, não fadiga e consome a 1/5 parte do que o faz o pernicioso hábito da masturbação. A ociosidade é uma maldição e produz hábitos imorais. Olha o que diz ela. Algumas crianças começam a prática da masturbação na infância, eles não têm a mente tranquila. Seu comportamento não é reservado e modesto. São ousados e atrevidos e permitem-se liberdades indecentes. O hábito da masturbação rebaixou-lhes a mente, manchou-lhes a alma. Pensamentos vis, leitura de novelas, histórias de amor, livros imundos, avivam-lhes a imaginação. E exatamente esses se ajustam ao seu espírito depravado. Ela está falando de leitura, de uma meia dúzia de fotinhos, que quem sabe algum conteúdo por debaixo dos panos era acessível no final do século XIX. E agora, que você tem tudo na palma da mão e de graça, com toda a descrição do mundo, você pode acessar esse tipo de coisa. Antigamente, há alguns anos atrás, para um adolescente que estava se aventurando no mundo pornográfico, ele dava um baile para conseguir comprar uma revista num bairro distante, numa cidade do lado, para esconder, para botar debaixo do colchão, numa gaveta, no porão da casa, seja lá o que for. Mas, meu amigo, as coisas estão cada vez pior, porque o acesso está cada vez mais fácil, o conteúdo é cada vez mais abundante, e você consegue fazer isso aqui em qualquer lugar. Com um fone de ouvido e um cantinho numa praça, num restaurante, na hora do almoço, seja lá onde que for, à noite quando vai dormir, seja lá onde for, você consegue fazer tudo com a palma da sua mão.